Certamente você já ouviu falar em racismo, mas talvez você não saiba ao certo o que seja racismo estrutural. Se você quer uma resposta rápida, eu falo para você. Racismo estrutural são todas as ações que foram tomadas ao longo da história para sempre colocar o ser humano de pele preta em posição inferior ao homem branco. Muita gente que desconhece essa história e tem aversão ao conhecimento adora sair dizendo por aí que tudo isso é mimimi. Mas se você quer saber mais a respeito da história do racismo no Brasil, assista esse vídeo até o final. Porque além de te explicar, vamos mostrar para você o que tudo isso tem a ver com a vida do pequeno João Pedro, mais um jovem preto que teve sua vida interrompida pela violência do Rio de Janeiro. Eu sou o Wellington Rodrigues e este aqui é mais um vídeo para o canal Calma, tudo vai dar certo. Mas antes de prosseguir, é importante que se você gosta desse tipo de conteúdo que traz conhecimento de forma contextualizada, deixe seu like neste vídeo, se inscreva e compartilhe com todo mundo a quem possa interessar. Agora roda a vinheta. Hoje em preto e branco, em sinal de luto a todos os pretos deste país que perderam a vida pela violência e pelo racismo. Você tem ideia de como se formaram as favelas brasileiras e por que a maioria das pessoas pobres são pretas? A resposta a esta pergunta é o tema deste vídeo: racismo estrutural. Para entender direitinho tudo isso, é preciso que façamos um pequeno resumo na história do Brasil. O Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500. Sim, eu disse invadido. Quando eles chegaram aqui, este território já era habitado pelos índios, portanto, invasão. E mais, botaram o olho grande nas nossas riquezas naturais, roubaram grande parte do nosso ouro e trouxeram os pensamentos europeus de organização de sociedade. Ao chegar neste paraíso, foram recebidos de forma bastante hospitaleira. Mas mesmo assim, os portugueses acreditavam que se tratava de um povo sem modos, talvez pelo fato de estarem nus. E então, precisavam de alguém para libertá-los de sua ignorância. E é aqui que começa a colonização, que neste caso pode ser entendida como exploração mesmo. Parte desta história, malemar, a gente já tem um conhecimento a respeito. Por exemplo, sabemos que durante esta colonização, os portugueses sequestravam os pretos na África e os traziam para cá nos chamados navios negreiros. Mas o que você talvez não saiba é que em dado momento começaram a perceber que havia mais pretos do que brancos aqui no Brasil e começaram a fazer alguns movimentos para sanar este problema. Uma das soluções foi o chamado branqueamento da raça. Homens brancos estupravam mulheres pretas e assim nasciam os mulatos. A palavra mulato vem de mula, um animal resultado da mistura do burro com a égua. Usava esta palavra para fazer uma correspondência ao filho do homem branco com a mulher preta. Então, se você usa essa palavra mulato, se refere à pessoa de pele preta como preto. Preto mesmo. Tá errado isso de falar pardo, moreno, negro. O certo é preto. Eu sei que é difícil e a sociedade já está acostumada aos termos errados e racistas carregados ao longo da história, mas nunca é tarde para aprender e colocar o conhecimento em prática. A título de curiosidade, somente o Brasil e a França usam a palavra negro para se referir a um ser humano de pele preta. Muitos séculos se passaram e a escravidão foi um episódio muito triste na história do nosso país. É repugnante imaginar que seres humanos eram capazes de colocar em tortura física e psíquica um outro ser humano, única e exclusivamente em decorrência da cor de sua pele. Mas o objetivo deste vídeo não é aprofundar nas mazelas da escravidão no Brasil. Só que essa introdução se faz necessária para poder ter uma compreensão melhor dos dias atuais. Agora presta atenção. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas a Inglaterra deixa claro que só reconheceria a independência se o Brasil acabasse com o tráfico de escravos, forçando o Brasil a caminhar para a abolição da escravidão. A Inglaterra naquela época tinha uma enorme importância no contexto mundial, pois era um país que estabelecia diplomacia internacional e ainda financiava o governo brasileiro emprestando dinheiro. Em outras palavras, ela mandava na coisa toda. Ah, então quer dizer que a Inglaterra é super maravilhosa, ela é toda boazinha e não aceitava que as pessoas fossem escravizadas? É claro que não. É que ela e o Brasil produziam açúcar. Porém, na Inglaterra, a produção era mais cara, porque já não tinha mais escravos, o que tornava o açúcar brasileiro mais barato e competitivo diante do cenário mundial. Era por causa disso. Só por isso. Então, quando você vira a Rainha Elizabeth toda senhorinha inocente, bem bonitinha, cuidado,
que tem muita história por debaixo daquela coroa. Dada a pressão da Inglaterra, o governo brasileiro começa a estudar meios de acabar com a escravidão sem prejudicar os donos de escravos. Você entendeu o que eu acabei de falar? A preocupação da maioria dos senadores brasileiros daquela época era em como acabar com a escravidão sem que os fazendeiros ficassem chateados por não ter mais um preto para chamar de seu. Aí então é que se começa a dar início ao que chamamos de estruturação do racismo. Em 1824 entrou em vigor a primeira Constituição do Brasil, e nela os ainda escravos, por óbvio, não foram considerados cidadãos brasileiros, e portanto eram proibidos de estudar, até mesmo aqueles que já estavam libertos da escravidão. É importante lembrar que até 1824 a tortura dos escravos era tida como algo dentro da lei, e ações como marcar um escravo com ferro quente era permitido e absolutamente comum. Pensa um pouquinho. Ver isso sendo feito no animal já é algo absurdo, imagina no ser humano. Em 1830, entra em vigor o Código Criminal, que volta a permitir os açoites para os escravos que cometessem delitos. Açoites são chibatadas dadas com um instrumento com tiras de couro. E olha como eles eram bonzinhos. Na lei dizia que o escravo não podia levar mais do que 50 açoites por dia. Que meigo, não? Esse tipo de pena era uma alternativa para que o escravo não fosse para a cadeia e não causasse prejuízo para o seu senhor. Assim, semanas depois, quando o castigo estivesse acabado, o escravo voltava a trabalhar. Então, na prática, a tortura de escravos sempre foi dentro da lei. Já em 1850, foi aprovada a lei conhecida como Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Ou seja, não podia mais entrar escravos no Brasil, mas os que aqui estavam eram considerados legais. Naquele mesmo ano, em 1850, entra em vigor a chamada Lei de Terras, que foi a primeira iniciativa de regulamentar a posse das propriedades privadas no Brasil. Até então, o primeiro bandido português branco safado que fosse chegando e se instalando nessas terras era considerado o dono delas. Com a tal Lei de Terras, os fazendeiros então se anteciparam para impedir que os pretos pudessem ser donos de alguma coisa. Na prática, a lei proibia os pretos de serem proprietários de terras, nem mesmo se eles pudessem comprar. E mais, esta lei aprovou que o governo desse uma ajuda financeira para que os fazendeiros pudessem trazer estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil. Mas agora não como escravos, mas como assalariados. Daí, com toda essa farsa já preparada, em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que é a abolição da escravatura. Mas não para por aí não, hein? Nos anos seguintes, muitas outras leis foram sendo aprovadas com o objetivo de prejudicar os pretos brasileiros. Em 1890, por exemplo, entrou em vigor a Lei da Proibição da Capoeira. Era uma forma de impedir o agrupamento de pretos e banir a manifestação de sua cultura. A capoeira foi proibida no país até 1937. E foi nessa mesma linha de crueldade que em 1941, nem tão longe assim na nossa história, foi criada a Lei da Vadiagem. Quem fosse pego na rua sem trabalho era preso. E diante de todo esse contexto que foi contado para você até aqui, quem é que você acha que era preso? A população preta. Agora veja só o tamanho da filha da putagem dos portugueses. Invadiram o Brasil, sequestraram os pretos da África para escravizá-los, impediram que tivesse acesso à educação, quando foram regularizar a posse de terras no país, não deixaram que os pretos tomassem posse de nada, ainda que tivesse como comprar. Quando a mão de obra estava deixando de ser escrava para se tornar assalariada, começaram a trazer imigrantes europeus e abandonaram os pretos à própria sorte, sem dinheiro, sem escola, sem teto e sem trabalho. E ainda criaram uma lei para prender quem estivesse nessa situação. E é aí que a população preta começa a se aglomerar nas periferias das cidades e inicia o surgimento das favelas. E é claro que continua até hoje aquela visão de que preto é bandido. Aliás, tentam te convencer de que só favelado é ladrão e a polícia está só fazendo o trabalho dela, não é mesmo? Mas a realidade é que ser bandido nada tem a ver com a cor da pele. Mas quando o bandido é branco, a operação policial não dispara nenhum tiro e nem dá tapa na cara do infeliz. Cá pra nós. Quando é branco, nem é chamado de bandido, é estudante. Você consegue entender esse desenho que vem há séculos desde a formação deste país? Isso é o chamado racismo estrutural, porque ele foi ganhando seus contornos com a ajuda da lei e foi construindo na sociedade a imagem de que preto é bandido. Durante séculos não lhes deram condições e mesmo depois da abolição não lhes deram nenhum suporte nem mesmo trabalho.
Infelizmente, tem brasileiro que concorda com as falas do tipo: Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas é o país escravizou. É revoltante olhar para esta história macabra e saber que temos políticos que ainda não reconhecem a necessidade de política pública para recompensar esse atraso com a população preta. Com isso, chegamos na história de João Pedro Matos Pinto, um menino preto de 14 anos que estava na casa do tio em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, jogando videogame quando tomou um tiro de fuzil, vindo de uma operação conjunta entre Polícia Civil e a Polícia Federal. Morto dentro de casa. O lugar onde a gente acha que vai estar protegido. O lugar onde o governo diz que é para ficar para não morrer de coronavírus. E foi justamente o lugar onde uma bala perdida encontrou um corpo preto para se alojar. E o descaso foi tanto que depois de ter sido alvejado foi levado pela polícia e apenas após 17 horas é que a família conseguiu encontrá-lo, porém morto, já no IML. Lá no condomínio de luxo a polícia não chega atirando. No condomínio de luxo, a polícia não confunde guarda-chuva com fuzil, não aponta a arma na cara da população, lá não tem bala perdida. E a culpa não é só do despreparo de alguns policiais, a culpa é de todo o sistema que o tempo todo criminaliza o povo preto. A culpa é daquele que olha para um preto num carrão e faz a piadinha, deve ser roubado, ou, é traficante. A culpa é de quem usa a frase serviço de preto, sem o menor pudor. É também de quem fala que cabelo de preto é ruim. São esses que alimentam o preconceito e o racismo. Talvez reste a dúvida de alguns, mas o que é que eu tenho a ver com essa história? Por que eu, que já tenho tantos problemas, deveria me envolver com isso? Porque quem se cala escolhe um lado, o lado de quem agride. Como disse Angela Davis, ativista do movimento preto norte-americano, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Não dá mais para ficar calado. Falar, manifestar e protestar em nome destes brasileiros assassinados, seja da forma como você puder, num vídeo, num texto, numa conversa ou num ato público, é uma maneira de não banalizar a violência e não jogar no esquecimento os nossos mortos. A pandemia enfrentada pelos pretos é diária e tem nome: racismo estrutural. A cada 23 minutos, um preto é assassinado no Brasil. A cada 23 minutos. A gente está falando de criança que começa um dia brincando e termina virando estatística. Foi assim com Cauã Peixoto, Marcos Vinícius, Cauê dos Santos, Agatha Félix, Kathleen Gomes, Cauã Rosário e agora João Pedro e tantos outros que talvez nem virem notícia.